O fantasma da ópera. Eu creio que a vida possa nos conduzir a certas coisas que por um acontecimento possamos dissimular uma história que é que eu descrevo como um verdadeiro drama de um filme que ficou na história de muitos, que conta a história de Eric, um homem deformado e gênio que vive nos calabouços da Ópera de Paris, que se apaixona por uma bela e linda moça que canta na Ópera de Paris chamada de Justine Daé, uma donzela soprano que vira a obsessão do fantasma da ópera, em quem tudo possamos. Aqui está diante de um verdadeiro romance que vira a paixão de um rapaz que, devido à sua infância ter sido um trauma em que ele sofreu tais consequências que lhe fez perder a sua bela imagem desde a infância até ficar um jovem que viveu por muitos tempos escondido devido à sua aparência assombrosa, que lhe converteu em um ser como uma lenda, que lhe transformou no Teatro de Paris uma lenda com sua voz dinâmica, que lhe conservou a sua coragem travosa, ódio de vingança e amor pelos seus semelhantes, que sempre ele ouvia cantar do fundo do teatro em que ele se conduzia a observar todas as noites de melodias e óperas de 2. Muitas jovens que eram atração de palco, que lhe fez se converter em um fantasma, em que ele preservou a sua personalidade em viver uma vida secretamente indignada por um sofrimento que ele sempre carregou consigo ao peito, sobre uma devoção que ele fez como nas histórias criadas de um belo jovem que talvez fosse um bastardo, em que passou sua infância sofrida entre certas pessoas de sua época que se divertiam lhe batendo, em que ele se revoltou e conseguiu fugir para dentro do grande teatro em Paris, onde permaneceu por um longo tempo até ficar adulto, em que ele se fez viver uma alma mais profunda que se levanta do fogo de sua paixão, em que ele se atraiu pela ópera e pela voz suante de belas e inesquecíveis jovens que cantava no teatro, em que se apaixonou por uma linda e bela jovem chamada de Justine Daé, que mostrava um dom e tinha em sua magnitude de cantar a alma das cores, onde ele fez e lhe consagrou como a melhor cantora de ópera, em que tudo possa ter um sentido, que talvez possa ter despertado o lado sombrio das sombras, que morava um lindo rapaz chamado de Eric, um homem deformado e gênio que vive nos calabouços da Ópera de Paris, que por uma canção meiga e deslumbrante lhe fez sentir amor e lhe fez procurar um grande momento em que sua dor se aprofundava sobre um desejo rancoroso de acreditar em sua imaginação que a vida lhe poderia talvez lhe conceber certas coisas, que lhe conservaria talvez por um gesto e sentimento uma expressão de carinho, em que a alma seja por consequência um dom de se fazer amar, e que a vida talvez possa nos dizer que nem mesmo o sofrimento possa destruir o sentimento de qualquer pessoa, e que essa pessoa não possa nos merecer, e que possa estar inquieta e sofrendo por quaisquer absorção de viver a vida, e simplesmente uma canção vindo de uma alma docente, de uma bela moça, de um olhar fino e triste, que possa se ter um coração divino, que em sua voz se fez acreditar plenamente na vida docente de talvez um ser que sofreu em algum lugar, que 3. Simplesmente lhe conquistou em alma e lhe fez sonhar com uma salvação, de acreditar e se libertar de algum vazio que lhe despertou da escuridão, que lhe propôs uma conquista no mundo da canção e da beleza de uma jovem, que inesquecível momento lhe passou sobre um tremendo pesadelo, em que lhe fez perseguir e conhecer mais de perto para ver seu talento, em que lhe fez amar loucamente de corpo e alma, que certamente possamos acreditar na força benigna do amor, que possamos ser felizes e que travamos diversos lugares tanto no céu quanto no inferno. E a jovem lhe concebeu a liberdade com sua alma e tom de voz, que certamente amassou um coração doente, que talvez possa ter sido um bom gênio que viveu sobre uma barreira de sofrimento, que por perto e dentro do teatro o fogo lhe fez converter em um amor profundo, que se apaixonou por uma jovem, como se diz em um romance francês de ficção gótica que foi escrito por Gaston Leroux. Foi publicado pela primeira vez como uma serialização em Liga Lois de 23 de setembro de 1909 a 8 de janeiro de 1910 em forma de volume.
em abril de 1910 por Pierre Lafite. A novela é parcialmente inspirada em fatos históricos da Ópera de Paris durante o século XIX e um conto apócrifo relativo à utilização de esqueleto de um músico famoso. Talvez hoje em dia possamos dizer com muita convicção que a vida possa nos conter e que se passaram talvez grandes provações que hoje vimos na modernidade a mocidade se expressar sobre o amor que seja cativamente como sempre, todos iguais, que simplesmente nos mostra atrativos sobre a dependência de qualquer jovem que talvez a vida lhe faça amar e que o desejo seja uma coisa certamente bem profunda que apenas assimilamos quando sentimos amor por mais que aventuramos. E se diz que as coisas não se limitam quando em tudo virmos e enxergamos do profundo conhecimento e por mais que venha de dentro de nossas almas porque tudo se absorve. 4. Mesmo que tenham diferentes partes e emoções e que certamente o amor seja algo substancial à vida que profundamente se apegamos e tentamos conquistar, e aqui com belas palavras eu quero dizer que certamente deveria sobre esse romance um verdadeiro motivo para uma explicação mais profunda e harmônica, que em tudo se levanta o gênio e tudo possa se ter alma, porque a vida seria extraordinária e talvez aqui nessa história estamos lidando com o amor que talvez possa ter vindo de um profundo reconhecimento humano que em tudo e por tudo se virou e fez brotar das sombras a verdadeira salvação, e que o verdadeiro amor existe quando possamos admiti-lo como algo quanto Deus. E quero aqui agradecer a todos os criadores desse extraordinário filme de romance francês de ficção gótica que foi escrito por Gaston Leroux. Foi publicado pela primeira vez como uma serialização em Liga Lois de 23 de setembro de 1909 a 8 de janeiro de 1910 em forma de volume, em abril de 1910 por Pierre Lafite. A novela é parcialmente inspirada em fatos históricos da Ópera de Paris durante o século XIX e um conto apócrifo relativo à utilização de esqueleto de um músico famoso. E desejos a todos caros e ilustres amigos da França e os meus melhores abraços para o cinema de Paris, que é que eu tenho a honra como autor e escritor clamar minhas palavras em dedicatória desse formidável filme feito por todos, e quero agradecer a todos e um grande abraço do escritor Roberto Barros para os meus caros e leais amigos da Academia do Obrigado. Eu quero aqui contar e mostrar essa formidável biografia que fala do inesquecível filme do Fantasma da Ópera para todos lerem um pouco e saberem, e boa lição. A história. Ciclo Fantasma da Ópera é um romance francês de ficção gótica, escrito por Gaston Leroux. Foi publicado pela primeira vez como uma serialização em Liga Lois de 23 de setembro de 1909 a 8 de janeiro de 1910 em forma de volume, em abril de 1910 por Pierre Lafite. A novela é parcialmente inspirada em fatos históricos da Ópera de Paris durante o século XIX e um conto apócrifo relativo à utilização de esqueleto de um músico famoso. Normalmente seu uso é de festas folclóricas, produção de Der Freischütz de 1841. Hoje em dia, é ofuscada pelo sucesso de suas várias adaptações de teatro e cinema, atingindo seu auge ao ser adaptada para o teatro musical por André Lloyd Webber, Charles Art e Richard Tugoi. O espetáculo bateu o recorde de permanência na Broadway, superando Cats, e continua em palco até hoje desde a estreia em 1986. É o musical mais visto de sempre, por mais 100 milhões de pessoas, e também a produção de entretenimento com mais sucesso que alguma vez existiu, rendendo 5 bilhões de dólares. 5 mil milhões na escala longa, utilizada em Portugal. Le Fantôme de l'Opéra foi inúmeras vezes traduzido para o português do Brasil,
sendo que as versões mais difundidas são das editoras Ediouro e Ática. A preferência por essas versões deve-se à maior fidelidade à história originalmente criada por Gaston Leroux. Em Portugal, O Fantasma da Ópera foi traduzido e publicado pela editora Bico de Pena. O enredo: a cantora de ópera, Justine Daé, triunfa na noite de gala da aposentadoria dos antigos gestores da Ópera de Paris. Seu velho amigo de infância, Raoul, ouve-a cantar e recorda do seu amor por Justine. Neste momento, existem rumores de que a ópera está assombrada por um fantasma e este é conhecido pelos 6 gestores através de cartas e atos maléficos. Algum tempo depois da gala, a Ópera de Paris realizada Fausto, com a prima-dona Carlota interpretando o papel principal, contra a vontade do fantasma. Durante a performance, Carlota perde a voz e o grande lustre cai sobre a plateia. Justine é raptada pelo fantasma e é levada para sua morada embaixo da ópera, onde ele se identifica como Eric. Ele pretende mantê-la por alguns dias, esperando que ela venha amá-lo. Mas ela faz Eric mudar seus planos quando o desmascara. Para o horror de ambos, vendo seu rosto sem nariz, sem lábios, olhos afundados que se assemelha a um crânio seco há séculos, coberto de carne morta amarelada. Temendo que ela vá deixá-lo, Eric decide mantê-la com ele para sempre. Mas quando Justine pede libertação depois de 2 semanas, ele concorda com a condição desde que ela use seu anel e seja fiel a ele. No telhado da casa de ópera, Justine diz a Raoul que Eric a raptou. Raoul promete levar Justine para onde Eric nunca possa encontrá-la. Raoul diz a Justine que eles devem fugir no dia seguinte, com o que Justine concorda. Ela, no entanto, tem piedade por Eric e decide não ir embora, até que ela canta uma canção para ele uma última vez, o que Raoul não concorda. Eles não estão cientes de Eric ouvindo a conversa e cheio de ciúmes e raiva. Na noite seguinte, Eric sequestra Justine durante uma produção de Fausto e tenta forçá-la a se casar com ele. Eric afirma que, se ela recusar, vai usar explosivos, que ele plantou nas caves, para destruir toda a casa de ópera. Justine se recusa, até que ela percebe que Eric soube da tentativa de Raoul para resgatá-la e o tem aprisionado em uma câmara de tortura quente, juntamente com o Persa, um velho conhecido de Eric, que estava ajudando Raoul. Para salvá-los e as pessoas acima na ópera, Justine concorda em se casar com Eric. Eric VII inicialmente tenta afogar Raoul e o Persa, usando a água que teria sido utilizada para apagar os explosivos. Mas Justine pede e se oferece para ser sua noiva viva, prometendo-lhe não se matar depois de tornar-se sua noiva, como tinha pensado em fazer desde o início do romance. Eric finalmente liberta Raoul e o Persa da sua câmara de tortura. Quando Eric está sozinho com Justine, ela levanta a máscara para beijá-lo na testa. Eric revela que nunca recebeu um beijo, nem mesmo de sua própria mãe, nem foi autorizado a dar um e é tomado pela emoção. Ele e Justine choram juntos e as suas lágrimas se misturam. Eric expressa mais tarde que ele nunca se sentiu tão perto de outro ser humano. Eric permite que o Percy e Raoul levem Justine, não sem antes fazê-la prometer que vai visitá-lo em seu dia de morte e devolver o anel de ouro que ele lhe deu. Ele também faz o Persa prometer que depois vai ao jornal relatar sua morte, porque ele vai morrer em breve de amor. De fato, algum tempo depois, Justine retorna ao covil de Eric, para enterrá-lo em algum lugar em que ele nunca vá ser encontrado, por solicitação do Eric, com o anel de ouro. Depois, um jornal local recebe um bilhete simples: Eric está morto. Personagens: Eric, um homem deformado e gênio que vive nos calabouços da Ópera de Paris. Justine Daé, uma donzela soprano que vira a obsessão do fantasma da ópera. Raoul, Visconde de Chagny,
um nobre marinheiro apaixonado por Justine, o persa, amigo de Eric. 8. Philippe, conde de Chagny, irmão mais velho de Raoul, patrocinador da ópera. Armand Moncharmin e Firmin Richard, os dois dirigentes da ópera. Madame Giry, coordenadora dos box. Meg Giry, filha de Madame Giry e bailarina. Giuseppe Bucchetti, o chefe de cena. La Carlotta, a prima-dona e líder soprano da Ópera de Paris. Mercier, o coordenador de cenários da Casa de Ópera. Gabriel, o mestre de coro supersticioso. Mifroid, o comissário da polícia que trabalha no desaparecimento de Justine. Remy, o secretário dos gerentes. Um inspetor contratado para investigar os acontecimentos estranhos relativos ao Box 5. Shah e o Sultão, os dois reis que tentaram matar Eric após ele construir seu palácio. La Sorelli, a bailarina líder que Conde de Chagny mantém um caso. James, uma bailarina da casa de ópera. Madame Valerius, a guardiã idosa de Justine. Heer, o gerente da Ópera de Paris. Cinema, teatro e música. Cinema, o fantasma da ópera foi inúmeras vezes transposto para os palcos e para as telas de cinema, quando fez um estrondoso novo sucesso, principalmente entre o grande público. A primeira versão, de 1925, possui 93 minutos e é um filme mudo preto e branco, com trechos em Technicolor de duas cores, realizado pelos estúdios da Universal, com Lon Chaney no papel do fantasma. Seguiram-se outras versões igualmente populares, incluindo de 1943, dirigida por Arthur Lubin, com Claude Rains no papel título. Em 1962, o estúdio inglês Homer produziu a sua versão, numa adaptação com enfoque mais humano e trágico do personagem. Destaque também para a versão ópera rock de 1974, dirigida por Brian De Palma e estrelada por Paul Williams, intitulada como Phantom of the Paradise, entre várias outras. Em 2004, foi novamente encenada para o cinema, adaptação do musical de André Lloyd Webber dirigido pelo renomado diretor Joel Schumacher, com Gerard Butler na pele do fantasma, Emmy Rossum como Justine e Patrick Wilson Raoul, fechando o triângulo amoroso. O fantasma da ópera foi indicado ao Oscar em 3 categorias. O filme custou 96 milhões de dólares. Sendo o mais caro filme independente já feito. Depois de pronto, a Universal comprou os direitos autorais dessa versão. Os 96 milhões saíram do bolso do próprio Lloyd Webber. Em 2011, foi lançado nos cinemas por período limitado e posteriormente em DVD O Fantasma da Ópera no Royal Albert Hall, comemoração do aniversário de 25 anos do musical de Webber. Foi estrelado por Ramin Karimloo como fantasma e Sierra Boges com Justine. Teatro. Inúmeros teatros musicais e peças têm sido feitas baseada na obra de Leroux, a mais famosa de André Lloyd Webber. O musical homônimo está em cartaz em Nova York, no Teatro 10 Majestic, desde 1986, sendo o musical de maior duração da história da Broadway. Ken You Phantom of the Opera, 1976-1984, musical por Ken You, com letras de Gounod, Offenbach, Verdi, e outros. Phantom of the Opera, 1986, musical por André Lloyd Webber. Phantom of the Opera, musical por Helen Grigal, libreto e letras, e Eugene Anderson, música. Phantom, 1991, musical por Maureen Stone, música e letras, e Arthur Kopit.
Texto: Panton deroper por ar de Gerber Paul Williams ti Panton of Tio Pera por Bate Productions Panton of Tio Pera por Davi Besop Catlemas Terson Panton deroper por Carlen Isfreniken de Frier Filmante Panton of Tio Pera por Rob Barron Davi Spencer das Panton deroper por Salier Rachin de Gerards ti Panton of Tio Pera por Sean Grenan, Cati Santen Xericons Michael Duft Panton of Tio Pera por Gaslit Teatre das Panton deroper por Thomas Alfic, Felix Muller Victor Untiti Panton of Tio Pera por Walter Mupio Fantasma da Máscara, adaptação infantil dirigida por Rosi Campos, Panton of Tio Pera adaptação da banda finlandesa Nightwish 11 em 2000. O fantasma da ópera foi interpretado por Paul Stanley, vocalista da banda de hard rock Kiss. Eu quero agradecer aqui a todos por essa grande resplandecência que aqui eu me apoio com muito amor e historiador a contar uma inesquecível história que falo aqui sobre o fantasma da ópera que como escritor e artista e mostro com muito amor e trabalho essa obra aqui feita por mim realizada e desejo a todos vocês o melhor de mim e fiquem com o meu extraordinário abraço do escritor Roberto Barros. Por Roberto Barros.
rimando, va scorrendo, va ronzando, nell'orecchia della gente s'introduce destramente, e le teste di cervelli, bastardire, fa gonfiare. Dalla bocca fuori uscendo, lo schiamazzo va crescendo, prende forza poco a poco, vola già il loco, sembra il volo, la tempesta che nel sen dell'ato resta, va fischiando, briondolando, e ti fa l'orgelar, alla vinta d'occhi socchi, si pretraga, si irrerobbia, e produce un'esplosione. Come un colpo di cannone, come un colpo di cannone, un tremoto temporale, un tumulto generale che fa l'aria rimbombare, un tremoto temporale, un tumulto generale che fa l'aria rimbombare. Sotto il pubblico va